Eu costumo dizer, né, que a parte mais divertida do meu trabalho são todas, porque eu digo que eu acordo todo dia para brincar. Era uma coisa que eu gostava de fazer na minha infância, que era criar. Então eu tive a oportunidade de resgatar a minha criança interior e tá hoje acordando e praticamente vindo para o meu ateliê brincar todo dia. Não é todo mundo que pode dizer que se diverte no trabalho. Esse é o privilégio de quem tem um negócio dos sonhos, como Michel Torres, artesão e empresário. Durante 10 anos, ele trabalhou como soldador em uma metalúrgica, mas a paixão pela arte sempre esteve presente desde a infância, até que um dia decidiu usar o que sabia da profissão para criar a primeira escultura. Hoje, o talento do Michel é apreciado por colecionadores do Brasil e do exterior, o que possibilitou uma sólida carreira com a venda das obras de arte. Eu me chamo Michel Torres Costa, hoje eu tenho 35 anos, né, e a minha profissão é artista plástico, né, eu trabalho com escultura de metal. Eu trabalhava de carteira assinada, né? Eu era soldador, né? Eu comecei no ramo metalúrgico, né, como ajudante, depois eu fui crescendo nessa empresa que eu trabalhei durante 10 anos, né? E eu trabalhava como metalúrgico mesmo, soldador. Eu comecei fazendo a arte como uma válvula de escape, né? Para fugir da rotina. Então eu chegava em casa, né, começava a estudar alguns materiais. A primeira escultura que eu fiz foi feita em material durepox. Então eu começava a trabalhar durante a noite. Então eu fui buscando outros materiais. Daí eu conheci massas que eram próprias para isso e comecei meus primeiros estudos, né, a fazer bonequinhos, né, do mundo pop, tipo do game, Super Mario, Batman, Superman. Então, já logo, né, quando eu desenvolvi essas primeiras esculturas, eu já consegui vender as minhas e vi nossa, eu disse, tem um nicho aqui, algo que eu gosto de fazer e ainda as pessoas querem comprar. Sempre tive esse contato com lápis de cor, giz de cera, o barro mesmo, massinha de modelar, aquela infantil de escola. Eu gostava de mexer, né? Meus pais, eles não me apoiavam nesse mercado porque a gente não vem dessa cultura, né? Aqui principalmente da nossa cidade, de Tubarão, a cidade longe das cidades grandes. Então aqui na minha região tinha um artista só que ele era famoso, também ele já tinha falecido, e meu pai falava que ele tinha fama porque ele era rico, então eu deixei de lado a arte, né? Usava ela mesmo como hobby, fazia alguns desenhos, esboços, e fui para o mercado de trabalho, onde eu cheguei na metalúrgica. E trabalhei lá como soldador durante 10 anos. Fazia uns 3 anos que eu trabalhava já com escultura tradicional. Eu já estava ali trabalhando com modelagem, fazia esculturas de resina, estava trabalhando para o mercado pop, né, já vendendo minhas primeiras peças. Eu fui à oficina do meu cunhado e ele tinha uns materiais lá jogado, e enquanto ele estava consertando a minha moto, eu fiquei pensando, porra, cara, que material legal, né, dá para fazer alguma coisa. E eu perguntei para ele se eu poderia levar para casa. Ele disse, cara, pode levar para casa, isso vai para o lixo, né? Geralmente ou vai para o lixo ou passa algum catador aqui de sucata e leva. Então pode levar o que tu quiser. Eu fui lá, peguei alguns parafusos, corrente, trouxe para casa e fiz as minhas primeiras artes. Quando eu comecei a introduzir o metal, né, o reciclado no meu trabalho, eu comecei na produção de 5 obras, a qual eu chamei de transfiguração, porque eu estava mudando de material, né, estava transfigurando o meu próprio trabalho. Então eu desenvolvi ali as 5 primeiras obras. Já nessas 5 primeiras obras eu tive um resultado por conta das redes sociais que eu não esperava, né, viralização de conteúdo, minhas obras sendo compartilhadas, né, em páginas de arte, né, de artesanato. Então esse processo foi muito viral
Então, já de cara, nessas 5 primeiras, eu já consegui vender a minha primeira obra para fora, eu vendi para os Estados Unidos, né? Consegui já ter esse retorno, né, nos meus primeiros trabalhos. O lançamento da minha primeira coleção foi em 2019, se eu não estou enganado, né, onde eu fiz essa nova coleção chamada Transfiguração. Foram 5 trabalhos, né, o qual a primeira peça que eu tinha foi um cavalo. Né, hoje ela está no escritório de um grande amigo meu e foi um processo muito doido, né, de experiência, né, de conhecer o material, de estar praticamente aprendendo tudo do zero, porque eu trabalhava com um material muito maleável, que eram as massas, né, então fácil, podemos dizer, mais fácil de trabalhar, lidar, manuseio e pegar um material mecânico, né, como os metais, e deixar eles orgânicos, foi para mim assim bem desafiador. Para mim foi, como eu posso dizer, foi uma vitória, porque acho que o objetivo de todo artista é viver da sua arte, né? Então eu fiquei muito feliz porque empreender com arte já é difícil, né? O nosso país é um país muito jovem também relacionado à arte, à cultura da arte. Então é um pouco complicado a gente romper essa bolha, né? E chegar, então eu me senti muito vitorioso, né? Em saber que o meu trabalho ele estava sendo desejado pelas pessoas, né? Pelos colecionadores. Eu aprendi com bastante pesquisas, né? Estudos, na verdade, mas eu sou autodidata. Então chegou um determinado tempo que eu achei que eu tinha que buscar mais conhecimento. Então comecei a estudar, me aprofundar, procurar professores mesmo e comecei a praticar. Isso foi fazendo que melhorasse a minha modelagem e a minha escultura. Eu sempre busquei muitas referências, né, em grandes áreas assim, desenho, escultura, até mesmo em arquitetura, principalmente, a gente pode dizer da arte grega, né, da mitologia. Então eu busquei diferenciar o meu trabalho. Porque todos os artistas que trabalhavam com metal, eles faziam algo mais mecânico, né? Menos orgânico, mais mecânico, algo sem movimento. Então, quando eu consegui dar esse movimento para o metal, isso impactou, principalmente com o processo, né? Eu comecei a gravar os meus processos, postar nas redes sociais, e as pessoas começaram a ver a transformação. E isso impactava, fazia com que as pessoas assistissem do começo ao fim, né, toda aquela construção, né, para chegar num resultado, né, de uma obra orgânica com movimento. O meu processo criativo hoje ele varia de algumas formas, né? Muitas vezes são de desejos meus mesmo, né, de explosão assim a gente pode dizer de pensamentos, né, de coisas que eu quero pôr para fora. Então surge essas obras, eu faço alguns esboços, desenhos e finalizo elas no metal. Às vezes eu também estou ali com um determinado material, estou fazendo o garimpo, que eu chamo, né, procurando ali no ferro velho, e quando eu acho aquele material, eu digo, esse material dá para fazer tal coisa, né, como algumas obras que eu uso talheres, né, além das porcas parafusos. Então, uma vez eu vi vários garfos e eu vi que aquilo dava para fazer penas. Então eu fiz uma obra que ela era um pavão feito com talheres, né, onde eu usei colheres, facas e garfos. Hoje a grande maioria do material, né, da matéria-prima que eu uso são porcas, parafusos, arruelas. Eu uso também cabos de aço, onde eu consigo fazer ali movimentos de cabelo. Eu uso muito talheres, né, que eu uso para fazer alguns répteis, a asa principalmente, né, com as facas eu uso para fazer. E uso alguma coisa assim de corrente de moto, coroas, né. Eu sempre gosto de incrementar e estar colocando materiais diferentes nas minhas obras.
Eu venho do mercado que era o metalúrgico, né? Então eu sempre gostei muito da solda em si. Então sempre que eu via algo que era metal, eu ficava pensando nessa união, né? E eu acho que isso veio enraizado, né? Do metalúrgico mesmo, né? De já ter o conhecimento de mexer com as máquinas, né? De estar manuseando lixadeira, esmerilhadeira, máquinas de solda. Então aquele pensamento do metalúrgico, do soldador, veio e uniu com o meu eu artístico, né? Que fez resgatar, a gente pode dizer, uma criança do interior e brincar, né? Fazer brincadeiras de transformar coisas em obras de arte. O grande desafio, né, desse trabalho sem dúvida nenhuma, é dar o movimento, né, deixar o trabalho orgânico. Uma vez que o trabalho é feito, ele não tem mais como ser desfeito. Então, eu desenvolvi técnicas para mim poder ter esse controle. Então, hoje eu trabalho com o processo de modelagem, né, que praticamente vem da escultura tradicional, né, e depois eu trabalho com o sistema de moldes e trabalho depois a escultura, né, a soldagem, construindo e tendo uma obra finalizada. E alguns trabalhos eu trabalho à mão livre, onde eu praticamente vou montando como se fosse um quebra-cabeça mesmo e dando a forma, aproveitando as geometrias dos metais, né, dos materiais e dando esse movimento, né, tirando aquela estética travada de um material sem vida, né, e renovando ele, dando novas formas e trazendo vida, né, na verdade. O grande benefício é a sustentabilidade, né? Não tem como fugir disso. A gente está tirando materiais que poderiam estar poluindo o meio ambiente. E o outro é a impressão das pessoas, né? Quando a pessoa vê o resultado de um trabalho pronto e ela consegue identificar os materiais que foram usados. Para mim é gratificante uma pessoa que ela é leiga no mercado, que ela não entende muito de obra, né? não vem dessa cultura, mas ela consegue agregar ali um pensamento e ver, nossa, cara, esse material eu uso no meu trabalho, esse material eu já vi, estou reconhecendo esse parafuso. Então isso para mim é um grande benefício, né, de estar trazendo isso para as pessoas e até estimulando a criatividade, né, e as pessoas, quando elas verem um material assim, pensar no meu trabalho. Eu consegui levar minha arte para fora do Brasil através do uso das redes sociais, principalmente o Instagram, que vendeu aí a minha primeira obra, que foi para os Estados Unidos. Então o meu cliente viu, na época era uma foto, né? Então ele viu uma foto de uma obra que eu chamei ela de Sexto Chakra. Sempre gostei muito de arte, de estar relacionado a mexer, trabalhar com a mão. Então, o que mais me impulsionou isso, né, a ter esse sentimento em saber que ia dar certo, eu acho que eu sempre acreditei na minha capacidade e alguma coisa dentro de mim dizia que ia dar certo. Não era só persistência, né? A gente pode dizer que praticamente o que eu posso dizer, não é porque eu tenho persistência que eu vou conseguir rolar uma pedra de 500 toneladas. Mas a gente pode pensar em coisas para rolar essa pedra, né? Trazer. Então eu acho que foi isso, né? Eu acreditei em mim mesmo, né? Procurei meios que estavam no meu alcance, né? Recebi muita ajuda, né? Principalmente da minha esposa,
da minha sogra, né? A minha esposa, ela foi a pessoa que mais me apoiou nisso, deu a força, ela segurou as pontas ali para os primeiros anos, então ela me fortaleceu bastante. E é isso, eu acho que foi acreditar em mim mesmo e nas pessoas que me ajudaram a fazer isso acontecer. Já no meu primeiro trabalho que eu fiz e vi que era possível vender, né, que pessoas estavam interessadas, eu, né, visualizei, né, isso e fui atrás de ferramentas que poderiam melhorar, né. Eu saí, né, vamos supor, fora da caixa, né, daquilo que eu estava acostumado, né, uma pessoa que trabalhava como um funcionário de uma empresa, então praticamente eu recebia ordens para fazer serviço. Então, a partir dali que eu consegui vender o meu primeiro trabalho, eu tive que ver o que as pessoas gostavam, o que eu também gostava de fazer, que eu não queria ficar bom em nada que eu não gostasse de fazer. Então, eu comecei a produção dos meus primeiros trabalhos, elas foram rentabilizando, né? Eu busquei meios de venda, de como tá fazendo propaganda do meu trabalho, tá mostrando, usando as redes sociais para isso, né? Instagram, TikTok, YouTube. Isso fez com que o meu sonho fosse sendo construído um pouquinho. Eu costumo falar para meus amigos, para minha família, que eu apenas estou começando. Então, eu desejo chegar ainda mais longe. Eu estudei para isso, eu planejei a minha carreira artística e eu vou voar ainda mais longe. Então, eu acho, né, para mim, onde eu estou hoje, eu já me sinto muito realizado. Hoje eu trabalho com 2 processos, que são uma linha autoral, onde eu crio as minhas obras, né? Obras que vêm da minha cabeça, obras que eu faço um desenho, desenvolvo design mesmo, e encomendas. Minhas encomendas, elas vêm 80%, pode dizer, de internet. As pessoas conhecem meus trabalhos nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, principalmente o Instagram, ele é uma ferramenta para mim ótima. Então o cliente vê o meu trabalho, ele pensa em alguma coisa, geralmente ele quer fazer algo exclusivo, né, como a Nossa Senhora que eu fiz. A cliente pediu, eu desenvolvi para ela, criei o design, né, mostrei a escultura, na verdade, modelada em plastilina, né? Então ela gostou e eu parti para a segunda etapa, que é fazer o molde e desenvolver em metal. Mostro para o cliente de novo, o cliente está satisfeito, me dá o ok. Eu embalo a obra, né? A gente coloca numa caixa, ela faz toda uma embalagem legal, deixa ela toda travadinha e manda para o transporte fazer a entrega. Eu consegui levar minha arte para fora do Brasil através do uso das redes sociais, principalmente o Instagram, que vendeu aí a minha primeira obra, que foi para os Estados Unidos. Então o meu cliente viu, na época era uma foto, né? Então ele viu uma foto de uma obra que eu chamei ela de Sexto Chakra, porque ela tinha uma coroa bem no centro da cabeça, e eu posicionei ela no meu jardim, fiz uma foto quando o sol estava se pondo, a luz ela reluziu, né, bem nessa catraca, e ficou uma foto bem bacana, o cliente se interessou, a gente já fechou o negócio pelo Instagram mesmo, e eu mandei a obra para a cidade de Oregon, nos Estados Unidos. O reconhecimento, né, a viralização das minhas obras me fizeram chegar em lugares que eu nunca imaginei, né? Como eu fiz trabalho para o Prime Videos, então foi através da rede social em si. Então eles viram outros trabalhos meus que estavam ali viralizados, então a gente fez uma parceria onde eu fiz ali uma espada para eles, né, usando sucata mesmo de torneira, algumas coisas de rosca, tudo de material mesmo de hidráulica, e isso, né, que alavancou. Eu acho que a viralização, o compartilhamento, né, os likes que eu recebia, isso que me ajudou muito na divulgação.
Foram duas coisas que eu tive muita dificuldade, né? A precificação e a venda do meu trabalho. Então, eu busquei estudar sobre isso também, sobre a própria produção, né? Como uma produção industrial trabalhava e diferenciar ela, trazer ela para o artístico, porque eu não sou uma máquina, então eu não consigo ter uma produção em escala, determinada escala. O meu trabalho ele é, de certa forma, escasso, né? Hoje eu consigo produzir de 20 a 24 obras por ano, então é pouco. Então isso fez com que meu trabalho se valorizasse ainda mais. E o próprio processo, eu estar mostrando o processo, fez com que o meu cliente, né, meu possível cliente, entendesse isso. Foi uma maneira que eu sempre postava fotos, né, ou vídeos de o trabalho pronto. Então eu pensei, por que não eu mostrar para o meu cliente como eu faço o meu trabalho, o passo a passo, para ele entender como é difícil, né, chegar nesse resultado, como é difícil ou obter determinadas formas. Então isso fez muito que o meu trabalho fosse valorizado, o meu nome crescesse no mercado, ganhasse reconhecimento, tanto dos próprios artistas, né? Então, praticamente, foi isso. Né? O meu processo, eu costumo dizer que o meu processo ele se vende. Eu consegui também, através de conversar com empresários, né? E estar aprendendo a arte da negociação, né? E estar sabendo me vender, me posicionar no mercado como um artista. Hoje a gente costuma falar assim que muitos artistas eles têm esse problema que é a precificação, né? De estar dando valor ao seu trabalho, agregando valor. Então foi uma coisa que eu fui trabalhando com o tempo, anotando quanto material eu gastava, quanto tempo eu levava, então o custo que é para manter a minha oficina, que hoje, de certa forma, trabalhar com metal, todos os maquinários que eu uso é muito caro. Então, desde consumíveis até o próprio material em si que a gente encontra, muitas vezes eu consigo encontrar, mas a maioria das vezes eu tenho que comprar eles no ferro velho. Não são baratos. Então, como eu fui mostrando esse processo, ajudou muito a valorizar o meu trabalho e também me destacar como um empreendedor. Eu tenho um feedback bem legal dos meus clientes, né? Geralmente quando eu crio obras, principalmente por encomenda, né, o meu trabalho ele é muito difícil do cliente visualizar o resultado, né? Porque é difícil de eu fazer um esboço com um determinado material. Então às vezes a gente faz um desenho, o cliente me manda uma foto do que ele quer. Então quando eu termino o trabalho e mando a foto para o cliente, ou o cliente recebe a obra em casa, acho que a grande maioria que receberam me mandam mensagens dizendo que superou a expectativa, que era mais do que o cliente queria, que ele não imaginava que ia ficar assim. Então isso para mim já é tudo, cara, tudo. Eu tô numa nova trajetória da minha arte. Esse ano é um ano que eu tirei para mim, então estou praticamente fechado para encomendas. Não estou também vendendo, porque a minha função agora, meu objetivo, na verdade, nem a minha função, é juntar um acervo para mim começar a frequentar as galerias, fazer exposição, né? Porque eu não, até então, eu acho que por conta da viralização, né, hoje em dia, nas redes sociais, eu não consigo ter um acervo. Eu faço e vendo. Então, praticamente, eu trabalho uma obra para fazer a outra e não consigo, né, ter aquele acervo, não consigo estar levando para as pessoas, não só para as pessoas que são meus clientes, que querem comprar a obra, mas para as pessoas que gostam, né, da arte em si, mas não têm poder aquisitivo, mas querem ver, querem estar ali, como é que a gente pode falar? A pessoa quer ter o contato, né? Quer ver de perto mesmo.
ver pessoalmente, porque a internet, por vídeo, por foto é uma coisa, pessoalmente é outra coisa, né? A pessoa sentir a energia do trabalho, né, que foi empregado. Eu acho que é isso.